Ei, Tainá, boa noite. Tudo bom, Tainá? Parece que por enquanto estamos nós aqui, né? Pessoal, eu acredito que alguns vão estar acompanhando aí pelo YouTube. Nós mudamos a configuração do nosso curso bíblico online. Agora ele vai estar acontecendo aqui no Zoom, pelo Zoom, e também pelo YouTube. Então, você que gosta de interagir, de perguntar, tirar dúvidas, você poderá ficar aqui com a gente, aqui pelo Zoom, tá bom? Na live aqui pelo Zoom. Você que gosta de ficar mais à vontade, então você pode acompanhar pelo YouTube, ou talvez você que tenha dificuldade para acessar o Zoom, né? Alguns têm dificuldade para acessar o Zoom, às vezes armazenamento insuficiente no celular, não consegue baixar o aplicativo, então você pode acompanhar pelo YouTube. Mas, sinceridade, para mim vai ser uma maravilha se você estiver conectado aqui pelo Zoom com a gente. Tá bom, pessoal? Então, se você conhece amigos, colegas que gostam de acompanhar o curso bíblico assim, interagindo, fale com eles, tá bom? Fale aí sobre a nova configuração que nós mudamos agora para acontecer pelo Zoom e também pelo canal do YouTube. Tá joia? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam preparados para o nosso curso bíblico, né? Para o nosso tema de hoje, que é o santuário de Deus. Vamos estudar sobre esse tema hoje, tá bom? Mas antes, eu quero apresentar aqui para vocês, pessoal, nós temos apresentado aqui em todos os temas, né? Nós temos falado sobre isso, e eu quero compartilhar aqui com vocês, rapidamente, um sorteio que nós estamos tendo todos, ou melhor, um sorteio que nós teremos ao final deste curso, e em todos os temas eu estou apresentando, então, este sorteio que vai ter ao final, tá bom? Lembre-se que, quem sabe, você pode ser o ganhador aí, não é verdade, de um desses brindes aqui, tá bom? Então, vou colocar aí na tela, olha. Nós teremos aqui o livro O Grande Conflito. É um livro fantástico, pessoal, que conta aí a história, um resumo da história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o início do planeta, deste mundo até o final. E também temos aí essa linda Bíblia missionária, né? Todos pela palavra. E nós também temos este liquidificador. Então, quem sabe algum desses brindes aqui não seja seu, ok? Um deles pode ser seu, vai depender de você, tá bom? Então, é isso aí. Eu quero, neste momento, poder orar com vocês. Nós vamos falar com o nosso Deus, porque como é bom falar com o nosso Deus. E como vocês sabem, nós não iniciamos nenhum dos nossos temas aqui sem antes estudar a Bíblia. Não é verdade? Sem antes estudar a Bíblia. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos, porque neste momento nós vamos falar com o nosso Deus, tá bom? Vamos orar então? Oremos. Querido Pai e bondoso Senhor, nós queremos, ó Deus, te agradecer imensamente pela oportunidade que temos de poder estudar a Tua Palavra, Senhor, mais essa noite. Queremos, ó Deus, pedir, ilumina, Senhor, ilumina-nos a mente, transforma-nos, ó Deus, à medida que nós estamos aprendendo mais e mais a Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa nos iluminar, que o Senhor possa nos encher do conhecimento da Tua Palavra, e que o conhecimento desta palavra, Senhor, possa fortalecer a nossa fé. E que assim, ó Deus, o nosso desejo seja aprender cada vez mais e mais de Ti. Por favor, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então para o estudo. Vamos então para o tema de número 12, o estudo 12, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa, então, acompanhar juntos. Vamos, então, acompanhar o estudo de número 12, ok? Eu vou, ampliar aqui na tela. Bem, nós sempre fazemos uma
uma retrospectiva, né? Recapitulamos o estudo anterior. Então, eu quero relembrar aqui com vocês. No estudo número 11, nós falamos sobre salvação pela graça, ok? Então, vamos relembrar aqui. Nós aprendemos no último estudo que a salvação em toda a Bíblia é pela graça. Lembra-se? Vocês lembraram? Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. O terceiro passo é a confissão dos pecados. O quarto passo é amar a Jesus e obedecer aos seus mandamentos. Ok? O quinto passo é ser batizado por imersão, como foi Jesus. O sexto passo é ser perseverante, ou seja, continuar praticando. Em que devemos perseverar? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho. Ok? E hoje, então, o Santuário de Deus, estudo de número 12. Vamos, então, estar vendo juntos este tema tão importante. Ok? O Santuário da Terra era um modelo do Santuário Celestial. Eu gostaria que vocês realmente estivessem bastante atentos aqui, porque este é um tema muito importante que nós estaremos estudando hoje, tá bom? Então, Jesus realiza duas tarefas no Santuário Celestial. A intercessão, como nosso sumo sacerdote, a obra de juízo que antecede sua segunda vinda. Então, veja, essas duas coisas é que Jesus está realizando no santuário. Ele realiza no santuário, ok? Ele está no santuário como nosso sumo sacerdote. Paulo fala muito sobre isso no livro de Hebreus. E a obra de juízo que antecede sua segunda vinda, a primeira fase. Jesus está no santuário fazendo também essa obra. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que ele fará lá no futuro. E assim, então, nós podemos iniciar o nosso estudo de hoje, ok? Podemos, então, iniciar nosso estudo de hoje. A primeira pergunta do estudo número 12, o Santuário de Deus, é: que pedido especial fez Deus a Moisés? Né? Êxodo capítulo 25, verso 8. Vamos ver o texto? Êxodo 25, verso 8 nos diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Ok? Então, repare só. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no fundo dessa apresentação. O que vocês estão vendo? Nós estamos vendo no fundo dessa apresentação, atrás do texto que nós lemos, nós estamos vendo aqui um desenho, que nos ajuda a entender, a tentar visualizar na nossa mente o santuário de Deus. Então, pessoal, dê uma olhada nesse desenho. De fundo, nós tínhamos ali no arraial de Israel, no acampamento, tínhamos o santuário de Deus ao centro, e tínhamos, então, ao redor do santuário, nós tínhamos as tendas do povo de Israel. Imagine aí mais ou menos aí de 1 milhão de pessoas, no total, contando homens, mulheres e crianças. Estavam todos neste deserto. Então, vamos falar um pouco sobre o santuário. O santuário ficava ao centro do povo, ficava bem no meio do acampamento. O santuário, ele era móvel, ok? Ele era móvel. Como assim? Os sacerdotes, eles desmontavam, os homens responsáveis por esse trabalho, desmontavam todo o santuário. E eles, então, migravam de um lugar para outro, ok? Se deslocavam de um lugar para outro. O santuário, ele tinha um muro. Vocês estão vendo aí? Obviamente que esse muro, não como os muros que nós temos hoje, mas este muro,
ele era um muro feito com um material específico que Deus havia orientado a Moisés. E aí, então, dentro, nós tínhamos o santuário. Lembra muito nossas casas, né? Nossa casa com um muro e a casa dentro. O santuário, ele tinha 2 compartimentos. Tinha o pátio, como você está vendo aí, dá para ver um altar de sacrifício, dá para ver 2 sacerdotes, né? E eles estão com um animalzinho na mão. Eles já, ali no caso, já imolaram aquele animal e estão levando para o sacrifício. Ok? E agora, nós temos a pia de bronze que ficava fora, ficava no pátio. E aí, então, você tem o santuário propriamente dito, que, como eu já disse, ele era dividido em 2 compartimentos. Imagine uma casa com 2 cômodos, com uma diferença. Havia um dos cômodos das salas do santuário que era maior, e a outra sala era menor. E essas salas, elas têm nome. A sala maior era chamada de lugar santo, e a sala menor era chamada de lugar santíssimo. Então, se você conseguir visualizar aqui o meu mouse, veja, essa primeira parte aqui, ó, nós temos aqui a entrada. Bem aqui onde está escrito habitar, né? Nós temos aqui a entrada do santuário. Aqui, neste primeiro compartimento, nós temos o lugar santo. Ele era maior. Imagine sua extensão vindo talvez até aqui, olha. Então, nós temos aqui o lugar santo. E aqui ao fundo, nós temos o lugar santíssimo. E esses 2 compartimentos, essas 2 salas, elas eram separadas por uma cortina. Elas eram separadas por uma cortina e havia alguns móveis dentro do santuário, ok? Nós vamos falar mais sobre eles, mas aguardem aí. Então, atentem agora para o texto: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Pastor, então, o santuário é como se fosse esse desenho que está aqui ao fundo? Isso, exatamente. E foi esse santuário que Deus disse: faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês? Sim, é exatamente um santuário que era mais ou menos assim como vocês estão vendo. Deus disse que habitaria no meio do seu povo. E esta palavra habitar, pessoal, esta palavra habitar, o sentido dela, o significado dela dentro do contexto original da língua hebraica, né, que foi escrito o Antigo Testamento, é como se fosse lançar tenda. O Senhor literalmente estava dizendo: eu quero ter uma tenda entre vocês. Eu quero habitar, morar no meio de vocês. E eu acho isso fenomenal, eu acho isso fantástico. Né? O nosso grande Deus, o nosso eterno Deus, o soberano do universo, desejando estar, morar no meio do seu povo. Agora, então, nós podemos responder: que pedido especial fez Deus a Moisés? Então, o pedido que Deus fez foi: vocês vão me fazer um santuário, ok? E me farão um santuário para que eu possa o quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado lá no monte. Então, deixa eu aproveitar aqui essa última palavra, mostrado no monte. Essa palavra, Êxodo 25:8, quando o Senhor disse esta palavra, ele estava se direcionando a Moisés. Então ele disse: Moisés, faça do jeito, de acordo com o modelo que eu te mostrei. Pastor, Deus havia mostrado um santuário para Moisés? Sim, Deus mostrou para Moisés. E sabe que santuário foi esse? Esse modelo que Deus mostrou para Moisés? Foi o santuário celestial. Mas pastor, tem um santuário no céu? Sim, tem um santuário no céu, que não foi feito por mãos humanas, obviamente, né? Mas pelo próprio Deus. Tem um santuário no céu. E o santuário da terra, ele foi construído com base no santuário do céu. O santuário do céu é modelo, ok? Então vamos lá. Como era o santuário? Como era o santuário? Nós vamos primeiramente para os textos e depois vamos falar um pouquinho sobre dentro do santuário. Como que era, ok? Então, no lugar santo,
O sacerdote realizava o trabalho diário. Então, dê uma olhadinha nessa figura. Você está vendo aqui o lugar santo. Ah, é o lugar maior, né, pastor? Exatamente, é o lugar maior. Ele era chamado de lugar santo. E ele tinha alguns móveis, ok? Dentro dele, dentro desse lugar maior, desse compartimento que era maior. E o que estava dentro dele? Quais eram os móveis? Nós tínhamos aqui dentro dele, nós tínhamos aqui a mesa com os pães, né? Os pães da preposição. Nós temos aí o candelabro com as 7 lâmpadas, né? Que ficavam acesas aí, direto. E temos também o altar de incenso, que é esse ao qual o sacerdote está bem de frente dele, ok? Então, este que está à frente do sacerdote é o altar de incenso. Então, estes eram os móveis que nós tínhamos dentro do lugar santo. E você está percebendo uma cortina azul? Então, essa cortina, ela separava o lugar santo do lugar santíssimo. Uma curiosidade, um detalhe aqui que eu gostaria de contar para vocês. Esse lugar onde vocês estão vendo esse homem aí, nessa figura, que é o lugar santo, os sacerdotes entravam diariamente nesse lugar. Eles entravam diariamente neste lugar. Agora, o outro espaço, o outro compartimento que está atrás da cortina, ninguém podia entrar lá. Somente uma pessoa, era o sumo sacerdote. E mesmo assim, este homem, este sumo sacerdote, que estava acima do sacerdote, este sumo sacerdote só podia entrar lá a cada 1 ano. Ou seja, de ano em ano, o sumo sacerdote entrava no lugar menor, na sala menor, para que assim ele pudesse fazer o trabalho, o serviço de expiação. Então, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava 1 vez por ano. E que dia que era esse? Era o dia da expiação, ok? Era no dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês. Você pode ver isso em Hebreus 9, verso 7. Ali se encontravam a Arca da Aliança, no lugar santíssimo, tá bom, gente? Agora nós estamos falando da salinha menor, o compartimento menor. O que tinha ali? A Arca da Aliança. Esta arca, ela era coberta de ouro com as tábuas dos 10 mandamentos. Uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão. Então, deixa eu simplificar para vocês. Tá vendo este objeto que está aí? É chamado de Arca da Aliança. Ela é feita de madeira, a melhor madeira, se eu não me engano, a madeira de acácia. E a Bíblia relata que a Arca da Aliança era coberta de ouro, ok? Feita de madeira, coberta de ouro. E dentro da arca havia o quê? Dentro da arca, as tábuas dos 10 mandamentos. E havia também ali o maná e o bordão de Arão, o cajado de Arão que floresceu. Ok? Vamos então adiantando. À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estavam o altar do holocausto. Lembra no início que tinha o sacerdote com o animalzinho na mão? Então, ali era o altar de sacrifício, está aí. É esse que você está vendo nessa figura. Ok? O altar do holocausto. Altar de sacrifício ou altar de holocausto. E a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. Então, antes dos sacerdotes entrarem dentro do santuário, eles lavavam suas mãos nessa pia de bronze que ficava aí à frente. Tá bom? Vamos então adiantar. O santuário era móvel, como nós já falamos. Ele era cercado, né? E teve sua construção aprovada por Deus, pessoal. Tá bom? Então, novamente, você consegue visualizar aqui nessa figura o santuário. Então, você vê aqui ele murado. Você consegue ver o altar de sacrifício, onde tem o fogo. Tá vendo o fogo ali? Você consegue ver a pia de bronze. Você consegue ver os sacerdotes ali, em frente ao altar de holocausto, né? E você consegue ver o santuário e sua entrada, a entrada do santuário. E ao redor do santuário, conseguimos então ver ali as tendas, né, do povo de Israel.
Era onde eles habitavam com suas famílias. Então vamos lá. Em que consistia o serviço diário? O serviço diário está lá em Êxodo, capítulo 29. Então, o texto bíblico diz: lembra que eu falei que o sacerdote entrava diariamente? Então, agora a gente vai ver nesse texto como que funcionava, como que era isso. Então, vamos lá. Êxodo 29, 38 a 42 diz assim: isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Continua. E para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ok? Então, em que consistia o serviço diário? Oferecer 2 cordeiros, oferecer 2 cavalos, oferecer 2 aves. O que vocês acham? Vamos então para a resposta. Bem, oferecer 2 cordeiros? Não. Ou melhor, sim, obviamente. Não, ó. Oferecer 2 cordeiros? Sim, exatamente. Esta é a resposta, ok? Oferecer 2 cordeiros. Foi o que nós lemos aí, tá bom? Vamos então, pergunta número 4. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Eu gostaria de lembrar a vocês, eu vou até tirar um pouquinho aqui a apresentação. Eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, pessoal. O povo de Israel, eles eram um povo festeiro. Gostavam muito de festas. Eram muitas festas que eles celebravam ao longo do ano. Ok? Então, a festa da expiação era uma das festas em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Ok? Era uma das festas, mas nós temos aqui primícias, Páscoa, Pentecostes, a expiação, tabernáculos, trombetas, festa das trombetas. Então, são muitas e muitas festas, ok? Mas todas essas festas, elas realmente circulavam, o centro da adoração era o Deus Todo-Poderoso, ok? Era o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, continuando, né? Continuando aqui. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Então, vamos ler Levítico, capítulo 23, versos 27 ao 31, né? Deixa eu passar aqui. Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Levítico 23, 27 a 31. Então, queridos, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Vamos lá, porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Ok? Em todas as vossas moradas. Então, pergunta, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Era a festa da Páscoa, era Pentecostes ou era expiação? Lembre-se que expiação, né, o chamado Yom Kippur, né, que significa dia do juízo. A expiação era o dia do juízo, só lembrando esse detalhe. Então, qual seria a resposta?
Vamos lá? A resposta é expiação. A festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias era a expiação. Eu gostaria ainda de lembrar a vocês aqui que havia uma das festas, um dos momentos entre o povo de Israel que antecedia o dia da expiação, era a festa das trombetas. Ou seja, 10 dias antes do dia da expiação, o povo de Israel ouviam o som da trombeta. E aquele som da trombeta anunciava que dali 10 dias haveria, ou melhor, seria o juízo, o dia do juízo. Seria o Yom Kippur, seria o dia da expiação. Então, nesse dia, o dia da expiação, era um dia em que o povo afligia a sua alma perante Deus. Porque o sumo sacerdote, ele adentrava o lugar santíssimo do santuário terrestre para fazer expiação pelo povo. Então, queridos, de acordo com alguns relatos históricos, e muitos teólogos que estudam profundamente sobre esse assunto do santuário, é relatado que, se porventura a expiação do sumo sacerdote não fosse aceita, alguns também chamam de purificação, o dia da purificação. Se a expiação não fosse aceita, o sumo sacerdote, ele morria dentro do lugar santíssimo. E ele então era puxado de lá, porque ninguém poderia entrar. Pastor, mas que mistério que é esse? Por que ninguém podia entrar nesse lugar, a não ser o sumo sacerdote? Porque o nosso Deus, ele nos dá orientações e nós precisamos atender. Mas, deixando mais clara a resposta, ali dentro do Santíssimo estava a Arca da Aliança. E sobre a arca estava 2 querubins. E eles então tinham suas asas estendidas. Acho que vocês viram no desenho. Tinham suas asas estendidas. E bem ao meio, entre os 2 querubins, estava quem? Estava a Shekinah, a presença visível de Deus. A Bíblia relata que o homem não pode ver Deus. Porque se nós vêssemos Deus, nós morreríamos instantaneamente. Ninguém pode ver Deus. A glória do Senhor é muito grande. Então, o Senhor ele se apresentava apenas uma vez por ano, apenas para o sumo sacerdote. E mesmo assim, este sumo sacerdote, ele se purificava por um período mais ou menos de uma semana, 7 dias se purificando, para que pudesse fazer esse trabalho de expiação no lugar santíssimo. Ok? Só dando essas informações a mais aí, que elas são importantes, Vamos lá, então. Prosseguindo aqui, em que consistia a purificação do santuário? Nós vamos, então, marcar aqui V para verdadeiro ou F para falso, Então, vamos lá. Acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. E aí, falso ou verdadeiro? Em que consistia a purificação do santuário? Então, primeiro, acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. Muito bem, é verdadeiro, ok? É verdadeiro. Vamos lá para o próximo. Em que consistia a purificação do santuário? O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Falso ou verdadeiro, de acordo com os textos que nós lemos? Verdadeiro. O sacerdote fazia justamente isso, oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Vamos lá para o próximo. Lançava sorte sobre os 2 bodes. E aí, será que era isso? Verdadeiro, ok? Em que consistia a purificação do santuário? Sim, lançava-se também sorte sobre os 2 bodes. Próximo, o sacrifício do bode era oferecido a Deus. Verdadeiro. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo. Verdadeiro. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Falso ou verdadeiro?
verdadeiro. Ok? Verdadeiro. Então, vocês estão vendo, queridos? Vou deixar o áudio de vocês aqui aberto, ok? Mas se porventura vocês conseguirem segurar aí para o final, para mim é melhor, tá bom? Porque o tempo da gente é tão curtinho, e ainda mais que esse estudo aqui é um estudo tão importante, né? Com muitos detalhes. Então, vamos aqui, continuar. Pergunta número 6. Pergunta 6. Ou melhor, através do sacrifício, deixa eu fazer essa leitura aqui, né? Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário, que era o dia da expiação, removendo os pecados para o deserto, ok? Então, isso é o que nós tínhamos aí nesse dia. Nós vamos para a pergunta 6, mas antes eu quero esclarecer algo importante aqui para vocês. Talvez você possa estar pensando, ou melhor, talvez a sua mente possa estar ainda um pouco confusa. Deus criou o santuário para que ele pudesse habitar no nosso meio. Até aí tudo bem, eu estou entendendo. Mas eu não estou entendendo esse negócio de sacrifício, pastor. Esse negócio de expiação, esse negócio de holocausto, que negócio macabro, estranho, esquisito. Então eu vou explicar rapidamente para vocês. Queridos, Deus ele criou o homem e a mulher perfeitos. E ele colocou no jardim, um lugar paradisíaco, edênico. Era o Éden, jardim de Deus. E a Bíblia relata que o homem pecou. Ok? Infelizmente o homem pecou. Após o pecado, nós já estudamos sobre isso, viu? Após o pecado, era necessário que alguém pagasse esse preço, o preço do pecado. Mas um homem não poderia pagar. Um anjo não poderia pagar. Então, quem era a única pessoa? Lembra que eu falei sobre isso? Quem era a única pessoa no céu e na terra, né? No céu e na terra que poderia pagar esse preço? Somente havia uma pessoa. E por que era somente ela? Porque ela era do mesmo nível da lei de Deus. Porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, representa o caráter de Deus. Então quem era? Era Cristo. Era Jesus. Era o Cordeiro de Deus. E aí então Jesus ele vem. Só que antes que Cristo venha à terra para morrer como um cordeiro, Deus estabelece toda uma cerimônia, todo um ritual no santuário. Então Deus vem para habitar no meio do seu povo e estabelece também esses ritos para que o povo fosse se acostumando, ou melhor, para que o povo sentisse, como eu poderia dizer, para que a nação de Israel, o povo de Israel, pudesse ver o sangue de cordeiros sendo derramado e eles pudessem achar aquilo muito injusto. O objetivo do Senhor é que aqueles dóceis animais apontassem para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, pessoal, o que acontecia? Quando uma pessoa pecava no meio do arraial de Israel, da nação ali, né? Quando uma pessoa pecava, e o seu pecado era público, né? Então essa pessoa ela precisava vir à presença do sacerdote ali no santuário. E ele então trazia um animalzinho, um bichinho, de acordo com as suas condições. Até isso Deus é sábio, né? Havia pessoas que não tinham como oferecer, porque eram pobres, como oferecer um cordeiro. Então o Senhor estabeleceu cada um na sua ordem. O Senhor disse para os sacerdotes, né, que dependendo das condições da pessoa, poderia trazer um cordeiro, poderia trazer uma rolinha, poderia trazer um efa de farinha. Então, Deus estabeleceu a oferta de sacrifício pelo pecado, que as pessoas deveriam oferecer ali no santuário, ao sumo sacerdote. Então, quando a pessoa vinha perante o sacerdote, ela colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, e aí então, simbolicamente, ela confessava seu pecado, né?
Então ela confessava seu pecado, simbolicamente o pecado dela passava para o cordeiro, para o animalzinho que estava ali imolado. Aquele animalzinho era derramado o seu sangue, ele era imolado pelos sacerdotes e derramava-se o sangue. E o pecador, ele estava vendo essa cena. Então aquilo era para ele se sentir muito mal. Era para ele pensar assim: poxa, foi eu que pequei. E esse pequeno bichinho está morrendo por mim. Então, um dos propósitos de Deus era este: para que o homem, lá no futuro, em outra ocasião, lá no dia seguinte, na semana seguinte, quando ele fosse pecar, ele pudesse parar e pensar. Vocês estão entendendo, pessoal? Eles deveriam parar e pensar: peraí, não posso. Não posso, porque outro ser inocente vai morrer no meu lugar. O sangue será derramado. Então eles pensavam antes. E todo aquele cerimonialismo que acontecia no santuário apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, ok? Apontava para Cristo Jesus. Vamos então para a pergunta de número 6. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Opa, pergunta importante aqui para nós, não é verdade? Olhe, que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? Então, está claro aqui na pergunta que o santuário foi consumado. Algo marcou a consumação do santuário terrestre que não existe mais. E aí tem outra pergunta: que santuário está em funcionamento agora? Então nós vamos ver isso, né? Vamos lá. Mateus 27, 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário, presta atenção nisso, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo em duas partes. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ok? Hebreus capítulo 8, de 1 a 2. Então agora nós podemos responder. Agora nós sabemos que acontecimento marcou o final do santuário, o fim do santuário, e qual é o santuário que está em funcionamento ainda hoje. Agora dá para saber. Então vamos lá. Eis que Tenta responder aí. O que do santuário? Exatamente, pessoal. O véu. O véu do santuário se rasgou em quantas partes? 4 partes? 7 partes? 2 partes, né? Se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, olha que coisa fantástica, gente. Pastor, esse véu do santuário, esse véu do santuário aí que o texto está falando, pessoal, repare aqui, olha, este véu do santuário, imagine que estava acontecendo a cerimônia no santuário e Cristo Jesus estava dependurado na cruz. E agora, queridos, a Bíblia relata que quando Cristo morreu naquela cruz, a Bíblia relata que o véu do templo, olha, ele se rasgou de alto a baixo. Se rasgou. Pastor, este véu do templo, este véu do santuário, então é esse santuário que nós estamos falando? Sim, é este santuário, onde os animais eram imolados, sacrificados, lá no holocausto. É este santuário. Então, com a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acabou o santuário terrestre. E a próxima pergunta é:
qual é o santuário que permanece. Tem um santuário que permanece. E que santuário é esse? Vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui. É o santuário celestial, ok? O santuário de Deus, queridos. Este santuário, ele permanece. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? A Bíblia, pastor, dá evidência de que existe um santuário no céu? Sim. Nós vamos ver agora em Êxodo 25:40. Diz assim: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, quem foi que falou isso? Foi Deus. Deus falou para Moisés. E continua aqui, ó, Apocalipse 4:5, né? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vocês se lembram que nós falamos sobre o candelabro? Lembra? Dentro do santuário havia a mesa com os pães da preposição, né, com 12 pães. E estes pães representavam as 12 tribos de Israel, né? E nós temos também ali no lugar santo o altar de incenso, lembra? E tínhamos então esse candelabro, o candelabro com 7 lâmpadas, Ok, pessoal? E por que eu estou falando isso? É porque aqui no texto de Apocalipse 4:5 fala que havia um trono, né? Do trono sai relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Pastor, esse texto bíblico é uma referência ao santuário no céu? Sim, é uma referência ao santuário celestial, tá bom? E as 7 tochas de fogo são representados aí pelos 7 Espíritos de Deus. Pessoal, é importante eu falar para vocês que isso daqui é uma referência às igrejas da Ásia, ok? Da Ásia Menor, aqui em Apocalipse capítulo 4, nesse texto bíblico aqui, ok? Uma referência às igrejas que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era um total de 7 igrejas. E cada uma dessas igrejas é como se fosse uma tocha de fogo, uma luz, ok? Na terra, iluminando, né? Este mundo tenebroso. Então, Apocalipse capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então veja que o santuário de Deus abriu-se no céu. E a arca da aliança foi vista. Lembra que nós falamos sobre a arca da aliança? Que ficava no lugar santíssimo? Pois, aqui está a arca da aliança também no santuário de Deus, o santuário celestial. Então vamos responder aqui. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Aqui o texto. Vamos lá então para a resposta. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Está aí. É o santuário celestial. Ele está no céu, pessoal. E foi vista o que nessa arca? Ou melhor, nesse santuário lá no céu? A arca da aliança. Dentro desse santuário lá no céu, foi vista a arca da aliança. Lembra que eu falei que dentro da arca ficava os 10 mandamentos, o cajado de Arão que floresceu e o maná? Então, a arca da aliança. Vamos então avançando aqui para a pergunta, ou melhor, acabou, né? Acabou aqui. Vamos então recapitular o estudo de hoje, tá bom? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em quantas partes? Era dividido em dois compartimentos. Santo e Santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus, hoje, está atuando no verdadeiro santuário que existe aonde? No céu.
Pastor, Jesus está lá nesse santuário no céu? Sim. Sim, de acordo com a Bíblia, Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. E ele se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial. Ok, pessoal? Então, ele se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial. E agora, eu quero abrir a oportunidade aqui para perguntas, para dúvidas. Nós estamos agora pelo Zoom, né, gente? Nós estamos pelo Zoom e nós podemos, então, tirar nossas dúvidas. E eu quero deixar vocês, então, à vontade para vocês perguntarem. Se quiser abrir a câmera, pode. Se quiser deixar a câmera fechada, também pode. É só abrir seu áudio para que eu possa ouvir qual seria a sua dúvida com relação ao tema que nós estudamos hoje. Tá bom? Ok, vocês não estão conseguindo abrir o áudio? Ah, eu achei que estava aberto. Então, peraí, que eu vou abrir agora, viu? Vamos lá, então. Prontinho. Agora sim. Há perguntas? Pessoal que está fazendo parte aí do nosso curso Bíblico Online, agora nós estamos pelo Zoom, também estamos pelo YouTube, então você pode ter a oportunidade de tirar sua dúvida, perguntar alguma coisa que você queira saber sobre esse tema, o Santuário de Deus. Alguém tem alguma dúvida? Nós temos aqui Tainá. Tainá, você entendeu? Tá tudo ok para você? A irmã Maria, né, entendeu também o tema de hoje? Tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Então, amém. Louvado seja Deus, né? Acho que sim, né, pastor? Tem algumas pessoas, acho que sim. pastor, tem algumas pessoas que tá lá no YouTube, né? É Eu estava verdade. lá olhando, aí não sabe fazer pergunta. Elas tentaram pelo Zoom, não conseguiu, aí ficaram no YouTube, por isso que foi bom o senhor ter colocado nos dois, né? Sim, é verdade. É verdade. Porque elas estão lá porque não conseguiu no Zoom. Aí amanhã eu vou lá na casa de uma delas ver se eu consigo baixar o Zoom para elas, que elas queriam tanto participar no Pois. Zoom e hoje não conseguiu. É verdade, Zenaide, é verdade. Mas é o seguinte, pessoal, vocês que estão aí pelo YouTube, eu estou visualizando aqui também os comentários. Então, se por acaso alguém querer aproveitar e escrever aí, viu? Pode ficar à vontade. Pode escrever aí nos comentários se você tem alguma dúvida sobre o tema, que aí eu Pastor, respondo. é porque tem gente que não sabe escrever no chat, né? Tem Sabe, gente né? que não sabe, É verdade, é verdade. Mas se tiver infelizmente. alguém que saiba, fica à vontade aí, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, já que não há dúvidas, ninguém escreveu aqui também no YouTube, né? Ninguém escreveu por enquanto. Então, nós vamos para o nosso compromisso de fé, tá bom? Que a gente sempre faz aqui a nossa decisão de fé final, que está aqui no final do estudo, tá bom? Para a gente poder, então, encerrar. Digamos que haja alguma dúvida depois, pastor, posso perguntar? Pode não, deve, tá bom? Deve. E pode perguntar lá no grupo nosso, tá bom? No grupo do WhatsApp, do curso, porque sua dúvida talvez seja a dúvida do outro. E aí eu respondendo para você, então vai facilitar aí, porque outros também vão ouvir a resposta. Tá joia? Então, vamos para a nossa decisão de fé. Vamos, então, para a nossa decisão de fé. Já recapitulamos aqui o estudo de hoje. Vamos, então, aqui para o nosso compromisso de fé. Pessoal, nós temos aqui: creio que existe um santuário no céu. Você crê que existe um santuário no céu depois do estudo de hoje? É lógico que você crê, porque você estudou, você abriu a Bíblia, você aprendeu e você sabe que existe um santuário celestial. Reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Deus. Meu irmão, minha irmã, se você não reconhece isso ainda, faça isso agora. Reconheça que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e o nosso grande Deus. Espero que você faça isso hoje. Marque aí na sua lição, você que tem sua liçãozinha. E a nossa
O nosso compromisso de fé número 3, aceito como meu Salvador, a fim de que seja absolvido no julgamento final. Porque a única maneira de você ser absolvido no julgamento final, queridos, é você aceitar esse Salvador. É você aceitar esse Cordeiro. Porque João mesmo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é que tira o pecado do mundo? Quem é que tira o pecado do Márcio Marques? Quem é que tira o pecado da Sandra Neto? Quem é que tira o pecado da Zenaide? Quem é que tira o pecado de você, Hércules? Quem é que tira o pecado, o meu pecado, do pastor? Somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outro, amados. Não tem outros. Então quero convidar você a crer neste santuário no céu, a reconhecer Cristo como seu mediador e a aceitar este Deus Todo-Poderoso como seu Salvador. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E só lembrando, no nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre o julgamento divino, o julgamento final. Então, esteja preparado, porque nós iremos falar sobre esse tema tão importante. Então, neste momento, eu quero que você feche os seus olhos, porque nós vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus e magnífico Pai, nós estamos, ó Deus, com o nosso coração aberto para ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, ser transformados à semelhança de Cristo Jesus. Nós queremos, ó Deus, ter uma vida transformada, porque este mundo é pura ilusão. Este mundo é uma utopia, Senhor. É uma verdadeira fantasia. E nós estamos cansados de fantasia. Nós queremos realidade. E sabemos que o céu é real. E é para lá que nós queremos ir. E não queremos ir sozinhos, Senhor. Portanto, por favor, Deus, à medida que estudamos a Tua palavra, vá, Senhor, causando uma transformação. Vai concedendo o poder do Espírito Santo para que, aos poucos, cada um de nós, Senhor, vamos abandonando aquilo que sabemos que causa separação entre nós e Ti. E que assim, ó Deus, a nossa escolha seja de fato o Senhor Jesus. E assim, ó Deus, possamos mergulhar no oceano do Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz e a Tua bênção. Nessa noite, nós nos despedimos em nome do Senhor Jesus, com a Tua graça, com o Teu perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E eu espero que realmente cada um de nós venhamos refletir naquilo que nós estamos estudando durante todo esse período deste curso. Que você realmente venha refletir e venha orar a Deus, clamando ao Senhor para que aconteça essa transformação na sua vida. Porque Deus, Ele pode fazer isso. Mas isso vai depender de vocês. Isso depende de mim. Isso depende de nós. Que Deus abençoe grandemente, queridos, a vida de vocês. Até o nosso próximo estudo. Na verdade, para alguns aqui, até daqui a pouco, né? Amanhã, às 5 da manhã, nós nos encontramos na nossa jornada espiritual. E para outros, nos encontramos, então, amanhã, sexta-feira, às 7:30 da noite. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço para vocês.